Bom dia, pessoal. Bem na hora, precisamente 9 horas, a gente vai começar agora. Estou bastante feliz de ver aqui vocês todos lotando o auditório, foi bom que a gente mudou para cá. É um prazer muito grande estar aqui com vocês. Temos como convidados especiais que vão falar hoje o Luiz Barroso, da PSR, e o Francisco Munhoz, da Adolpho Ibáñez, do Chile. O que a gente vai... Aqui está a nossa agenda, tá? Eu vou fazer uma introdução rápida, eu vou ficar mais rápido do que 9h30. Depois a gente vai passar direto para a apresentação do Luiz. Depois a gente tem um coffee break. E aí vamos para a apresentação do Francisco Munhoz, tá? Depois dessa apresentação, a gente vai migrar direto as perguntas já para a mesa de discussão. E aí a gente vai começar a debater um pouco os temas de maneira um pouco mais aberta. Eu vou criar uma certa agenda aqui, mas vou abrir também um pouco para vocês. Eu vou pedir para que já de antemão a gente faça perguntas bem objetivas e as respostas também. O Luiz tem um compromisso, tem que sair 12h40. Aí por aí já estiquei uns 10 minutos. E aí a gente vai conseguir manter dentro do schedule, tá bom? Então vamos começar. Qual é a ideia desse workshop? A ideia desse workshop é tentar trazer duas visões bem complementares. O Luiz, vocês conhecem bastante de toda a relevância que ele tem para o nosso setor, de toda a trajetória dele e de toda uma linha de pensamento que ele vem trazendo ao longo dos últimos anos, nesse espírito de renovação do mercado elétrico nacional da gente, tentando trazer as features que vão, de alguma maneira, botar mais eficiência e mais endereçar os grandes problemas que a gente tem. Depois eu vou tentar trazer uma visão um pouco complementar do Francisco Munhoz, que foi formado lá junto com o Ben Hobbs e é um grande especialista na parte de desenho de mercado também, e ele vai trazer para vocês vários exemplos de fora, alguns tipos de mercado, algumas discussões que estão acontecendo lá fora, que vão ilustrar bastante para a gente algumas possibilidades que a gente pode pensar para o nosso mercado aqui no futuro. Tá bom? Então acho que vai ser bastante rico nesse sentido. Qual é a ideia? A ideia é a gente nunca pensar que o mercado é a solução para tudo. Tá? Então acho que esse é um ponto de partida para a gente. O mercado é uma escolha. A gente está pensando nela. Tá? A gente já fez essa decisão em alguns âmbitos, em alguns níveis, e agora a gente está analisando certas possibilidades para o mercado mais de curto prazo. Os mercados eles também são mecanismos de alocação de riscos e responsabilidades. Isso é uma coisa que é bem interessante de a gente ter em mente durante as discussões aqui. Tá? E isso é algo que eu queria trazer para vocês. Todas as soluções que a gente vem implementando ao longo do tempo no setor, elas têm um viés centralizador, no sentido de que a gente tenta centralizar para resolver os problemas. Isso não é ruim, tá? Isso é só um approach. O interessante do approach de mercado é que você tenta separar as responsabilidades, tá? E aí é interessante porque ele tem esse princípio da revelação do valor. Esse princípio da revelação do valor, ele atua de maneira muito forte quando você tem competição. E é por isso que é importante a gente garantir esses tipos de hipóteses da existência do mercado eficiente. Você nunca vai conseguir um mercado eficiente, você nunca vai conseguir não ter 100% de competição e garantir que não vai ter um poder de mercado, mas a ideia é que a gente se aproxime de lá. Tá? E mesmo em situações muito complexas, onde existem inter-relações entre produtos, entre coisas que estão sendo transacionadas no mercado, o mercado consegue, se eficiente, revelar um custo. Só um exemplo para vocês verem, eu lembro de em 2009, 2008, eu fazia contas, ainda trabalhava lá com o Luiz na PSR, e eu fazia contas e eu não lembro de orçar uma eólica por menos de 600, 800 reais o megawatt-hora. E de repente, quando a gente tornou o mercado na parte de contratos, tudo possível, rapidamente esse preço em 2010, 11, 12 foi caindo de 140 para 120 e se tornou uma das fontes mais competitivas. O que aconteceu de um lado para o outro? As forças dos incentivos atuaram. E isso é muito interessante, isso é um case bastante interessante da gente lembrar. A gente organizou a cadeia produtiva, teve também, obviamente, a crise lá fora que trouxe o pessoal aqui, que atraiu os fornecedores, mas toda a cadeia produtiva se organizou para ficar mais eficiente e a gente conseguir chegar lá. Tá? A parte regulatória também caminhou, teve todo um incentivo financeiro puxando isso.
tá? Eles agregam visões, tá? Permitindo eficiência, mas eles não socializam custos e benefícios, garantindo justiça. Isso é um princípio bem importante também. Tá? A gente tem muitas soluções que a gente está vendo de grandes problemas no nosso setor, onde a gente está vendo que a socialização dos custos gera impasses e aí a responsabilidade não é de ninguém, então ninguém tem muito incentivo para mudar dali. Tá bom? Então é super importante a gente entender que o mecanismo de mercado ele é uma alternativa para como a gente faz as coisas e ele tem esses princípios aqui, tá? Ele vai tentar revelar valor, ele vai tentar alocar os benefícios aos reais merecedores e não alocar o benefício aos que estão fazendo, que não estão fazendo a sua parte, tá? Esse é um princípio muito importante de ser perseguido para que você tenha atração de novos investimentos, que você tenha um mercado saudável, tá? E ele pode ser pensado também como um jogo. Isso é interessante, onde cada rodada sobrevivem os melhores e a gente exclui os piores. E nessa ideia de jogo, ele precisa funcionar dentro das regras do jogo, né? Quem já jogou Monopólio aqui, essas coisas, quando você rouba lá do banco, né, acaba não dando certo o jogo. Quando você faz alguma coisa fora da regra, não dá certo o jogo. Então a gente precisa preservar as regras do jogo, tá? E as regras do jogo são não manipular, tá? Não tentar mexer no preço. Esse tipo de coisa precisa ser observada, monitorada e avaliada ao longo do tempo. Então, para ele funcionar, ele precisa seguir as regras. Então, é preciso excluir os perdedores. Excluir os perdedores, eu sempre brinco com o pessoal nas aulas, que não é você matar o sujeito e falar, não, sai daqui, você não vai entrar. Simplesmente significa que aquela usina, que aquela central, que aquela empresa vai trocar de acionista, tá? E aí, você precisa ter o segundo ponto que é importante, que é fazer o mercado girar. O que é o mercado girar? É você garantir a entrada. Então, aquele cara que eventualmente foi excluído porque foi mal sucedido, ele tem depois uma porta de entrada. É claro que ele vai pagar um preço de aprendizado, mas ele pode garantir, ele pode ter entrada. E essa entrada garantida, esse livre acesso, ela também é permitida pela exclusão dos perdedores. Quando você tentando manter o pessoal que está ruim, porque senão vai dar uma craca no mercado e tudo mais, você impede a entrada de novos players no mercado. E aí você não consegue fazer a oxigenação importante para que você tenha o mercado como um mecanismo que pode ser pensado como uma espécie de evolução para aprimoração e para atingir a eficiência e a revelação do valor, tá? E é interessante a gente ver também que quando você aperta toda a cadeia produtiva, você consegue, com os preços de mercado, com a competição, você consegue revelar todos os custos reais da cadeia produtiva, tá? Isso é algo muito importante. O mercado de energia elétrica, por fim, ele não é um mercado desses que a gente chama de natural, ele não nasce espontaneamente. Tá? Ele precisa ser construído, ele precisa ser desenhado. E é aí onde está um perigo, é onde a gente precisa olhar bem, a gente precisa olhar a experiência internacional. Tá? Diferentemente do mercado de tomates, onde rapidamente, se você botar duas vendinhas, acontece um mercado. O mercado de energia elétrica ele tem muitas propriedades, ele tem essa dualidade produto-serviço, ele tem difícil estocagem, apesar de que a gente tem as hidros e isso fornece para a gente uma capacidade grande de endereçar problemas que lá fora não são facilmente endereçados, tá? Bom, essa é uma frase que o pessoal fala bastante, que é não existem dois mercados no mundo iguais, tá? Eles têm sempre as suas peculiaridades. Os mercados, assim como os desenhos de operação, de planejamento e tudo mais, eles são feitos de maneira a observar aonde está a escassez do recurso daquele sistema. Isso é bastante importante. Por exemplo, a gente tem o preço horário hoje em dia porque lá atrás a gente entendeu que a gente conseguia endereçar muito as variabilidades intra-horárias, intradiárias. E aí isso gerou um desenho de mercado para a gente. Outros setores onde você tem muitas restrições de rampa e tudo mais, isso gera outro tipo de necessidade, onde lá você vai ter granularidade agora indo até para 5 minutos. Está saindo da horária e a horária já não é suficiente mais e está migrando para outras granularidades mais finas ainda. Então, o mercado ele é desenhado em função das necessidades, de onde mora a escassez do recurso. Nosso recurso mora na água, ou morava na água. E a água exibe a sua incerteza ao longo dos meses. Quando você vai para um sistema mais termoelétrico, a escassez está na rampa, está em tecnologia, ela exibe a sua escassez nas rampas, nas horas, no intra-hora, tá? Nas eólicas, a variação intra-horária. Então o mercado ele é desenhado desse jeito. Por isso a gente está repensando isso tudo agora. Tá bom? E a experiência internacional mostra que um desenho mal feito de mercado pode criar traumas grandes, tá?
tá? Isso é importante, o Francisco vai falar um pouco disso, o Luiz também vai falar um pouco disso, eu vi na apresentação dele, já um spoilerzinho. E eu vou deixar a gente agora com esses dois últimos bullets, que apesar da experiência internacional mostrar que um desenho mal feito pode criar traumas, a experiência mostra também o esgotamento da nossa capacidade de reação no desenho centralizado. Eu acho que essa é uma sensação que todos nós temos aqui. A gente tenta costurar de um jeito tal, e o modelo centralizado está sempre mostrando para a gente a nossa incapacidade de tomar conta de tudo com uma mão só. Tá? Então isso é um pouco a maneira com que a gente vai abordar, e eu introduzo vocês aqui, os demais palestrantes. Tá? A gente vai falar um pouco sobre ofertas e custos auditados, isso vai permear dentro das apresentações, eu não vou mais falar muito sobre isso aqui agora, e eu quero só falar para vocês agora nesses últimos 2 minutos, para a gente começar a palestra do Luiz às 9h15, tá? Sobre a disciplina de economia de energia elétrica, que é o que originou isso aqui. A disciplina de economia de energia elétrica, ela foi inclusive desenhada junto por mim e com o Luiz Barroso. Antes dele ir para a EPE, a gente estava conversando aqui, ele falou assim, a gente precisa criar uma disciplina no mestrado e no doutorado aqui da engenharia elétrica para a gente endereçar certos pontos que não eram endereçados aqui dentro. E aí, interessantemente, o Luiz rapidamente me ajudou, a gente desenhou um sketch da ementa e tudo mais, e a gente conseguiu, ao longo desses últimos anos, atrair em média 20 e poucos alunos por semestre, e sempre vem novos convidados, né? O Joari, por exemplo, do ONS, foi um convidado ouvinte assíduo do ano passado, trouxe várias discussões importantes para a gente, mas muitos outros também vieram. Tá? A gente teve vários ouvintes da EPE, da CCE, e eu convido todos vocês interessados a participarem do curso. Eles são sexta-feira de 1 às 4 horas da tarde, aqui na PUC. Vocês vão estar junto com os alunos de mestrado e doutorado, é um curso extenso, tá? Mas ele é muito gratificante, no meu ponto de vista. O Joari, depois quem quiser pode perguntar para ele como é que foi a experiência dele, como alguém da indústria que estava aí assistindo o curso. O que a gente faz lá? A gente faz leitura de artigos científicos de alta qualidade lá, dos principais temas de desenho de mercado e tudo mais. A gente faz experimentos computacionais. Então o pessoal programa, mete a mão na massa, programa um unit commitment, programa um despacho econômico, programa expansão de transmissão, programa uma programação dinâmica dual estocástica. O pessoal mexe em tudo. Para quê? Porque o meu objetivo não é só que a gente fique no campo teórico, mas que a gente sinta as dificuldades reais que existem por trás disso. Como é que é difícil modelar um espaço centralizado com incerteza na demanda, com incerteza na eólica? Isso tudo geram discussões. Essas discussões é que permitem o meu principal objetivo nesse curso, que é um conhecimento crítico. Não é de alguém que ouviu falar, é de alguém que fez, é de alguém que discutiu, é de alguém que ouviu uma opinião diferente, de alguém que viu um resultado que não era consistente com o que pensava, tá bom? Então esse é o nosso objetivo do curso. E só para vocês verem alguns tópicos, a gente passa desde a operação, o pessoal programa esse tipo de coisa toda, também discute bastante, lê os artigos, passa por planejamento da expansão do sistema, então o pessoal fala de coerência entre operação, capturas de custo de oportunidade, da operação de curto prazo lá na expansão do sistema, e a gente chega aqui até a parte de mercado e comercialização de energia. A gente vê formação de preços, a gente vê preços zonais versus preços nodais, a gente vê os incentivos para investimento, a gente fala da parte regulatória, mexe com o portfólio, o pessoal vê medidas de risco. Então é um curso que tenta passar por toda essa cadeia. A gente está agora, Ricardo, só para trazer para vocês, a gente está agora abordando mais a parte da distribuição também. É o objetivo do próximo semestre, é a gente começar a colocar agora a interface da distribuição dos mercados e como é que a gente exibe. Isso no mundo já é bastante real, já é a discussão da vez, e a gente está começando a olhar isso agora. Tá? Então essa interface vai ser bastante interessante também. Bom, sem mais delongas, eu gostaria aqui de convidar o Luiz para já começar a apresentação dele, e aí a gente seguir depois para o coffee break, Francisco Munhoz e discussão. Tá?
Bom, pessoal, deixa eu começar então enquanto o Street se organiza aqui. Se você tiver um PowerPoint, não. Você quer agora? Eu quero estar cheio de. Você me mandou, É que você não sabe ler os e-mails. Sou um cara ocupado. Você é um cara ocupado, né? Me manda aí o pendrive. Bom, pessoal, enquanto isso aí, deixa eu começar a contar para vocês. Bom dia a todos, um prazer enorme estar aqui. Eu acho que o Street ele conseguiu juntar uma audiência aqui super qualificada, né? Em primeiro lugar, estou vendo aqui o Ricardo Botelho, presidente da Energisa, né? Então, não sei quem está trabalhando na Energisa, mas o Ricardo está aqui, vem prestigiar a gente. Também eu olhei dessa audiência que eu contei aproximadamente 12 representantes da PSR aqui. A PSR são 100 pessoas, né? Então nós temos mais ou menos que uns 10 administrativos, pessoas que não estão ligadas a atividades técnicas. Então tem quase 14% da PSR aqui nessa sala, também não sei quem está trabalhando. E dos 12 que estão aqui, eu contei aproximadamente 5 com computadores ligados, né? Então estou partindo do princípio que o Ricardo, mais Gabriel, Ana Gabriela, está todo mundo trabalhando, João está com o computador desligado, e tem uns que estão aqui, desde pensando na vida, que não estão produzindo nada para a empresa, o que não é bom. Mas também tem uma audiência aqui muito qualificada, pessoas muito preparadas, o Joari, também um experto em vários temas, que estão com o filho também, espiões do meu pai, que estão aqui também perdidos nessa audiência, que meu pai manda os espiões, meu pai é um ancião do setor elétrico, ele manda os espiões para ficarem monitorando, né? Aí depois isso vira assunto na mesa do almoço de domingo. Mas hoje também é um dia muito nostálgico para mim, porque o Ricardo comentava que ele, a última vez que ele tinha estado nesse auditório Street, foi numa época muito, seguramente, né, antes de muitos de vocês nascerem, quando se programava em Fortran, né, Ricardo? Os cartões, eu não vivi isso, né? Mas eu não vi nesse auditório há muito tempo também, e a PUC é uma casa que me traz muita alegria, porque há exatos 19 anos, mais ou menos, para fazer uma conta, 18, 19, eu nunca sei se é ele ou ele mais um, foi quando o Street apareceu na minha vida, e eu frequentei muito a PUC, e o Street, talvez poucas pessoas não sabem, o Street ele foi meu aluno, né, de mestrado, depois de doutorado também, a gente brigava, discutia, e acabou que o Street seguiu o caminho dele, seguiu um caminho aqui na PUC, a PUC vem trabalhando de uma forma muito determinante nesses temas de aperfeiçoamento de mercado, com discussões bastante técnicas, mas sobretudo orientadas a publicações, a parte acadêmica, que é a parte que interessa. E na questão da publicação, é super interessante que quando você fala assim, eu publico muito, beleza, mas você publica aonde? Eu acho que quando a gente olha os fóruns, onde o grupo aqui do Lamps, o Street Coordena vem publicando, são os fóruns realmente top mundiais e são os fóruns mais difíceis para os brasileiros entrarem por questões óbvias. Nosso sistema é diferente, tem a questão do idioma, ninguém está muito interessado na problemática hidroelétrica. Por quê? Porque hidro é uma coisa fácil, o que interessa mais é o unit commitment, a transmissão e tal. E o Street conseguiu, num espaço de briga cabeça a cabeça com a nata da Academia Internacional, conseguir muito prestígio. Eu acho que isso é um fato muito relevante na PUC, aqui para vocês, Street, em resultado de muito trabalho, né? Quando eu lembro que a gente fez, eu recomendo a todos vocês que leiam a tese de mestrado do Street, que foi sobre um leilão da transição, feito em 2004. O Street ele fez na tese dele aproximadamente 950 rodadas, simulações, e uma delas, claro que tinha que ser o que 950, uma delas cravou com os preços do leilão, tá, que saíram, porque ele simulou o leilão. Então foi essa simulação que ele botou na tese, aí ele bota lá, né? Orgulhosamente eu cravei os preços dos leilões, né? E tal. Mas o mais interessante, que eu queria também deixar aqui a provocação para o pessoal do LAMP, era que todos vocês convidassem o Street também a apresentar para vocês um espetáculo musical, porque nós íamos fazendo as teses de mestrado no fim de semana e o Street grava um violão. E a gente fez uma música do leilão da transição. É sério, né? Que você precisa, o algoritmo vai decidir se você fica no spot ou se você contrata o seu megawatt. Tá? É nesse nível, tá? É daí para baixo, né? Então, pessoal, quem tiver curiosidade, pede que o Street pode cantar, demonstrar, vocês vão gostar. Não vou contar o resto da música, porque senão fica um spoiler. Bom, voltando para cá, então, bom dia, obrigado a todos pela audiência e participação. O Street, quando me chamou para vir aqui, ele começou assim: não, você vai lá, fala de mercado. O que é mercado? Não, você fala de formação de preço.
Aí você fala do preço nodal, aí você fala do direito financeiro de transmissão. Aí tem esse negócio que a EPE, eu vejo o Thiago César ali, ex-EPE, né? Ex-EPE, tem que, bom, calma, cuidado, eu sei, inventou do critério de suprimento. Você fala também, mas aí tem esse negócio da modernização, que a gente também quer saber, você fala também, mas aí tem a privatização da Eletrobras, que tem a descotização, você fala também. Aí depois disso tem o GSF, você fala também, vocês têm o preço horário, tem o decência, vai funcionar, fala também. Eu falei, para falar o quê, afinal de contas, né? E nós fechamos num tema muito grande, um espectro enorme, um assunto que é a formação de preços, e que é a raiz de um processo que nós iniciamos na época. Eu estava na EPL no Ministério, que foi a Consulta Pública 33, e que é um tema que também ele tem sido de muito interesse no Chile, que é de onde vem Francisco Munhoz, que é uma pessoa que vem trabalhando também num tema similar. Então nós reportamos uma realidade. Eu não sei o que vai acontecer no debate aqui, acho que os temas podem ser todos que vocês quiserem, mas a minha apresentação eu vou me ater a isso, tá? Então, vamos lá. Então, são 5 temas, tá? Aqui a estruturação ela é muito padrão. Antes de começar a apresentação, eu queria fazer um disclaimer, um reconhecimento público. A autoria dessa apresentação, ela é em conjunto com Gabriel de Almeida Rocha Cunha, ou Gabriel Rocha de Almeida Cunha, ou Gabriel Cunha de Almeida Rocha. A ordem dos fatores não interessa, o produto está aqui, mas o Gabriel, que está ali, que lidera uma área muito grande na PSR de desenho de mercado, foi a pessoa que coautorou essa apresentação comigo, tá? Então, eu vou falar um pouquinho sobre o despacho e para organizar um pouco a cabeça de todos, qual é o problema que a gente quer resolver, né? E como é que essa brincadeira começou. Então, basicamente, há muito tempo atrás, praticamente na década de 80, existe um grupo muito forte no MIT, e esse grupo, que ele era liderado por um professor chamado Fred Schwepp, junto com um outro time grande, escreveu um livro, tá? Chamado Spot Pricing of Electricity. Então, essa turma, o Schwepp, o Karamanis, o Tabor e o Roger Bond, o Karamanis e o Tabor são vivos ainda, o Schwepp já não, e o Bond, confesso que eu não sei. Eles escreveram esse livro, e esse livro ele é o fundamento da teoria dos mercados de esporte aplicados à eletricidade. Ou seja, ele é o livro que trouxe para a indústria da eletricidade os fundamentos microeconômicos, que a gente aprende num curso de microeconomia básica. Tá? Esse livro é muito legal, porque essa daqui é a edição de 88, a edição original, mas os primeiros manuscritos dele são de 83, mais ou menos. Tá? Então, 83 realmente é muito tempo atrás, para a turma já estar discutindo que o preço da unidade marginal vai setar o preço spot, e aqui eles discutiam até direitos financeiros de transmissão e, pasmem, recuperação de custos não convexos devido a restrições de não integralidade no unit commitment. Tá? Então, essa daqui é a Bíblia. E essa turma basicamente dizia o seguinte: olha, o funcionamento do mercado de eletricidade vai ser que nem o funcionamento de um mercado de qualquer commodity sob uma ótica marginalista, quer dizer, as unidades que vão ser utilizadas para produzir os megawatts que eu preciso para atender uma demanda vão ser escolhidas de forma econômica, ou seja, de ordem crescente de custo de operação, e um preço de equilíbrio será definido, e esse preço de equilíbrio, que será da unidade marginal, que é a última unidade utilizada para atender a demanda, vai remunerar todas as usinas despachadas, todas as usinas utilizadas. A demanda também pode oferecer no mercado ofertas de quantidade e preço por consumo, e isso aqui é a base desse livro, que eles demonstram, tá, que esse mecanismo daqui, ele é totalmente capaz de, sob algumas condições, de induzir a expansão da oferta com o mix adequado. Então, essa confusão que a gente tem hoje, o leilão tem que ser quanto hídrico, quanto térmico, olha, mas tem muita renovável, então tem que botar térmica no sistema, tem que fazer o leilão regional e tal. A teoria spot pricing pura, que é a teoria microeconômica aplicada ao setor elétrico, diz que, sob algumas condições, esse esquema daqui, ele consegue induzir a expansão da oferta e com o mix adequado. Esse é um resultado muito forte, tá? Mas é um resultado formalizado matematicamente depois em vários trabalhos de dissertação de mestrado e doutorado que foram feitos pelo mundo afora, né? Existem 2 pré-requisitos para que isso aconteça. A primeira coisa é não ter teto, quer dizer, você precisa ter um sinal econômico dado na hora da escassez, na hora que o bicho pega, o preço tem que subir mesmo.
E justamente por o preço subir, a demanda ela precisa reagir. Tá? Então a resposta pela demanda ela é a proteção natural ao preço alto. Então a gente aqui já mesmo observa que essas pré-condições elas são algumas limitações para o funcionamento pleno desses mecanismos, e é por isso que a maioria dos mercados elétricos faz intervenções, mercado de capacidade, leilões de energia, criamos a EPE, fazemos uma série de coisas. Mas na prática, não vamos discutir isso aqui, vamos partir, esse daqui é o ponto de origem. Tá? E aí, trazendo para o contexto dessa apresentação, qual é o problema que a gente quer resolver? A gente quer resolver esse problema daqui. Tá? A gente quer resolver o problema de obter a ordem de acionamento econômico, a ordem de método de despacho, das unidades geradoras para atender a demanda em cada etapa. E que, obviamente, isso depende do valor econômico da produção de cada gerador que o mercado tem. Tá? Então, esse processo, que é o processo que o ONS ele faz diariamente, agora ele faz, inclusive, com um modelo de otimização em base semi-horária, tá? Ele é um processo que é fundamental, que foi a origem de uma palavrinha chamada os Day-Ahead Markets, mercados diários, criados há mais de 20 anos, que funcionam de uma forma muito simples. Esse aqui é um exemplo do funcionamento do PJM, basicamente, a um determinado horário, 4 da tarde, o mercado recebe essas informações aqui, então o operador ele cruza essas informações com essa daqui, determina o preço e quantidade, esse processo é feito para cada hora do dia seguinte, então é como se para cada hora do dia seguinte nós tivéssemos, para cada dia seguinte, nós tivéssemos 24 leilões, e o resultado do leilão de cada hora é o que define as condições de operação. Tá? Então, isso aqui acontece hoje, quarta-feira, para amanhã, então a gente tem 24 vezes isso daqui, amanhã isso aqui vai acontecer também, isso aqui hoje em dia já é feito em etapas de 5 em 5 minutos, em vários mercados, e o Brasil começou a fazer isso em etapas de meia hora, com modelo matemático, a partir desse ano. É claro que a operação ela é em tempo real, a operação em tempo contínuo, isso aqui é mais um esquema de formação de preço. Mas esse daqui é o contexto do nosso problema. Então, o que a gente quer resolver é isso aqui. É de onde vem o valor econômico da produção. Tá? E por que esse problema ele é muito relevante? Porque, como o Street já mencionou, o professor Street, ele determina primeiro o equilíbrio, né, o preço de equilíbrio entre oferta e demanda em cada etapa. Né? Aqui a gente tem 24 preços. Tá? E esses preços, se a gente efetivamente acredita no mercado, o preço ele é o principal componente de um mercado. O preço ele é o elemento que carrega toda a informação sobre uma determinada commodity. Você vai hoje, por exemplo, ver as ações da Petrobras, elas sobem, elas descem em função das informações que existem ao redor dos negócios da empresa, da percepção de risco dos agentes sobre esses fatos, e o preço traduz aquilo no valor econômico. Então, o preço ele é o principal componente do mercado, e a gente acreditar no preço através de um processo robusto, ele é fundamental. Além do que, o preço, o Street falou muito bem, ele determina as liabilities para os geradores e demandas, o que é fundamental para a sua gestão de risco. Então, se eu tenho um preço, eu vendo aquele preço, eu sou gerador, eu compro aquele preço, eu sou um consumidor, e em função desse processo, podem ser criados mercados auxiliares de contratos, mercados financeiros, mercados XPTOs, que vão determinar os liabilities, tá? Que é basicamente os compromissos que a turma vai ter nesse mercado. Isso vale para qualquer mercado, mercado de goiabada, de laranja, de megalovatório e tudo mais, mas esse é um ponto fundamental. Então, para o preço estar direitinho, esse processo aqui tem que ser bem feito. Né? E, efetivamente, para o preço carregar a informação correta, o preço precisa definir, ele precisa refletir a real disposição dos vendedores a vender e a real disposição dos compradores a comprar. Se a disposição do Street a comprar um microfone é R$50 por microfone, e eu digo, não, você vai comprar por 30, porque eu quero, tudo bem, eu tenho um preço, mas não necessariamente aquele preço carrega a informação necessária que ele deveria carregar. Bom, agora que eu vi a Cecília, também responsável pelo critério de suprimento, Thiago, já transfiro para você da EPE. Vamos lá. Então, esse processo daqui, ele
determina uma pergunta que eu acho que é bem razoável, que afinal de contas, qual é o valor econômico da produção de cada fonte para o operador? No final do dia, qual é a disposição que o street tem de comprar ou vender microfones? Qual é o valorzinho que a gente vai colocar aqui, tá? E esse problema, ele pode ser resolvido de duas formas. Então aqui está um exemplo real, um exemplo muito antigo, tá? Inclusive, um exemplo de 2002, se eu não me engano, ou 12, já não lembro, de uma curva real de oferta do sistema brasileiro. Tá? Essa aqui é uma curva da ordem de mérito, em azulzinho estão as hidrelétricas, em vermelhinho estão as termoelétricas, e aqui está a demanda representada de forma inelástica. Oferta cruzou com demanda, pá, deu um preço aqui. Tá? Então, essa curva daqui, que é a irmãzinha dessa daqui, mas de forma real, essa curva ela pode ser obtida de duas maneiras. Uma maneira é a maneira como a gente faz hoje no Brasil, como a gente faz hoje no Chile, a gente faz na Argentina, a gente faz na América Central inteira, a gente faz em toda a América Latina, menos o México, que é o famoso despacho por custos. Tá? Muita gente chama do despacho centralizado, mas esse nome não é correto. O mais correto é o despacho por custos. E, basicamente, aqui existe um modelo computacional que recebe uma série de informações definidas por alguém, então alguém vai lá, bota a informação. O Joari, como aqui o meu ícone representante para o ONS, vai ganhar o título de fornecedor oficial de informações do modelo. O Joari bota a informação no modelo, se aperta o botão, se Deus for Pai Todo-Poderoso, aquele algoritmo do modelo converge, e desse modelo saem esses valores aqui. Tá? Essa formação ela é irrelevante quando você tem termoelétricas, porque o custo de produção de uma termoelétrica não tem muita dependência do modelo matemático. A térmica sabe quanto ela custa, ela sabe o contrato de combustível dela, sabe a eficiência. Então, em ambiente de despacho por custo, o que a térmica oferta ao operador é o seu custo real de produção, o seu custo variável. Mas as hidrelétricas não, pelas questões que o Street ensina no curso dele e que vocês conhecem muito bem, de que a hidrelétrica não tem um custo imediato, e sim um custo de oportunidade que depende do uso futuro da água, que por sua vez depende do que vai acontecer amanhã, que por sua vez a gente calcula isso através de um algoritmo de programação estocástica sofisticada. Então, esses modelos computacionais, eles produzem esse numerinho daqui, que está marcado em azul daqui, que é o custo variável unitário da hidrelétrica, que é o seu custo de oportunidade. Com isso produzido, hidro e térmica ficam aproximadamente a mesma coisa, bota na ordem de mérito e forma lucro. Tá? Esse processo, o despacho por custos, ou eu até comecei a chamar há alguns anos de ofertas por custos, porque o Joari ele recebe as ofertas de todo mundo. A diferença é que essa oferta não é dada pela disposição do gerador a vender, ela é dada por quanto o modelo matemático, baseado nas suas hipóteses, acha que a usina deve vender. Isso é um pouquinho diferente, tá? Mas com isso daqui, ele faz essa conta toda. Então, o despacho, tá? O despacho ser centralizado, essa nomenclatura imprecisa. A oferta das usinas ela é por custo, e esses custos, eles são, no caso das hidrelétricas, calculados centralizadamente. Tá? É o operador do sistema. Eu vou usar aqui o operador, um pouquinho mais complicado do que isso, porque no fundo é o operador, junto com hipóteses que vêm do Ministério, através da EPE, mais aspectos da CCE e tal, mas o operador ele calcula esse negócio de vida que segue. Bom, essa mesma curva ela pode ser obtida de outra maneira, tá? Que é literalmente o Joari não calcular nada e o Joari perguntar, gerador 1, quanto você me cobra para entregar cada megawatt em determinada hora do dia? E o gerador, ele vai fazer a sua conta individual, como ele quiser, ele vai botar os modelos dele, ele vai para a praia, vai sortear, vai pensar um número qualquer, não interessa, mas ele vai dar um número para o Joari vai colocar esse mesmo número aqui, e vai determinar essa curva de oferta que vai cruzar com a demanda. Tá? Então, esse processo daqui, que é o processo de despacho por oferta de preços, e que nos Estados Unidos, na Europa e na Colômbia, na América Latina, é amplamente utilizado por todos os geradores. Então, a turma oferta esses parâmetros aos operadores de sistemas do mercado que fazem o despacho igualzinho. Tá? Aqui dá um exemplo de duas curvas da Suécia
que inclusive a demanda ela é elástica também, tá? Então esse ponto é fundamental. Todo mundo entendeu até agora o que a gente está discutindo? Quando a gente fala em oferta de preços, a gente está discutindo mais uma vez, que vai ser bem preciso, como é que a gente constrói essa curvinha daqui? Através de números que vêm dos modelos matemáticos ou através de números que são dados pelos agentes, por sua vez calculados quando eles quiserem, tá? Bom, vamos lá. Primeira pergunta, tem uma forma melhor do que a outra? Resposta é não, tá? É possível mostrar que, sob certas condições, o despacho por custo e por oferta de preço, eles são absolutamente equivalentes. Esse trabalho ele foi inicialmente mostrado por um trabalho do George Gross, feito no ano 2000, tá? E ele foi mostrado um sistema termoelétrico. Mas, em 2003, uma dissertação de mestrado da Priscila Lino, que hoje trabalha na Brookfield, ela fez essa demonstração para sistemas hidrelétricos, tá? E essa demonstração ela parece ser fácil, porque no limite, o que você mostra? Qual é a lógica do raciocínio? O que é a operação ótima do ONS é transferir a água das usinas hidrelétricas dos períodos úmidos para os períodos secos. Essa é a operação ótima, tá? E o que é a operação ótima de uma hidrelétrica sob competição perfeita, que não tem, chegou mais um da PSR, né? Eu estou ficando mais preocupado agora. Quem está trabalhando lá? Espero que alguém vai apagar a luz, né, Mariana? Pelo amor de Deus. No sistema de oferta de preços, o que é a operação ótima de um reservatório? O agente, por exemplo, o street, ele utilizar a água dele na hora que a água dele vale mais. Então o street ele quer transferir a água dele do momento que a água vale menos para o momento que a água vale mais. Essa operação é igualzinha à operação do ONS, porque o momento que a água vale mais é o período seco, o momento que a água vale menos é o período úmido. Então a transferência de água que o ONS faz centralizadamente do período úmido para o período seco dos reservatórios coincide com o interesse individual do street de fazer isso de forma descentralizada, tá? Esse é o núcleo da demonstração, um pouquinho mais complicado do que isso, mas tem uma sofisticação interessante, porque se o street é um reservatório puro, sem máquinas associadas, ele tem um problema, porque não adianta nada ele transferir a água de um período para um período seco, porque ele não tem turbina para transformar aquela água em eletricidade. Então aquela água não vale nada, ela vale água, né? Se eu tivesse um mercado atacadista de água, ela poderia ser remunerada, mas ela não vale megawatt-hora. E o núcleo da tese da Priscila é mostrar que essa condição para um sistema hidrelétrico ela é perfeita se você tiver um mercado atacadista de água funcionando em conjunto com o mercado atacadista de energia elétrica. E esse processo, acreditem em mim, juro que eu não fumei nem tomei nenhum chá de cogumelo, é o núcleo do mecanismo de realocação de energia que hoje deixa tantas pessoas nervosas, tá? Depois eu vou chegar lá no final da apresentação. Mas você mostra que são resultados iguais. Esse é um ponto interessante. O ponto-chave, e é como eu aprendi muito com o Gabriel, é a atribuição das responsabilidades para a produção de sinais econômicos e compromissos com o funcionamento do mercado. Quer dizer, se tanto faz o Joari operar o sistema sozinho, ou o Joari operar com as ofertas do street, por que eu vou dar mole para o street fazer as ofertas dele? Porque eu quero que o street seja responsabilizado na hora que tiver uma besteira no mercado, a liability que ele comentou. O ponto-chave está na atribuição de responsabilidade, porque se o Joari opera como ele quiser, se tiver um problema, o street não se sente responsável, e ele vai docemente constrangido me dizer: Luiz, eu não operei no reservatório, quem operou foi ele, eu vou brigar com ele, você briga com ele, e eu não tenho nada com isso. Tá? E essa é uma decisão muito difícil do operador se defender, porque existem muitas variáveis nesse jogo. No final eu vou voltar a esse assunto. Então esse ponto aqui é o ponto fundamental, e a atribuição de responsabilidades individuais aos donos das usinas ou centralizadas em uma instituição é o núcleo do processo de escolha se os preços serão formados por oferta ou se os preços serão formados por custos, tá? Ou por custos auditados. E, por exemplo, lá na EPE, tá? Onde eu estava, na EPE, vocês até podem recuperar, existe um vídeo. Uma das primeiras coisas que eu fiz na EPE foi a revisão do cenário de demanda que entra no modelo computacional para formar preço. Foi em agosto de 2016. Né? Eu acho que Caio e você não estava lá ainda, né, Cecília, mas o Thiago estava. Né? E basicamente a EPE utilizava o cenário de crescimento PIB, que era 5% ao longo do horizonte inteiro. Nós estávamos em 2016,
nós revisamos para 0,7% crescimento econômico em 2016, 1% em 2017, um crescimento muito mais módico. Isso deu uma redução da projeção de demanda de 4 mil megawatts médios, tá? E obviamente o PLD fez, caiu. E quando aquilo aconteceu, quer dizer, na minha humilde cabeça, eu só queria acertar o PIB. Mas todos os geradores começaram a ligar desenfreadamente para a EPE, dizendo: vocês mexeram no mercado, vocês foram market makers, eu tinha tomado posições achando que o preço ia comportar assim, 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 assado. E a gente percebe como que esse processo de decisão, de muita informação na mão de uma pessoa só, ele tem muito impacto. Quem tiver curiosidade, se tem nada para fazer entre 3 e 3h42 da manhã, que dura 42 minutos, o vídeo da apresentação dessa revisão de mercado feita no ONS, ele é público. Tá? Então, foi até muito interessante, que era uma mesa comprida, né? Estava ali, eu estava o diretor-geral Barata e os colegas, e ao longo da apresentação, as pessoas foram saindo da mesa, né? E eu fui ficando, até um momento do vídeo que eu estou sozinho, e tal, cara, eu vou matar a sua mãe, eu vou cortar a cabeça do seu filho, não sei o que lá, e você só queria sentar o PIB. Mas é um processo de fragilidade, você percebe como é que isso tem impacto. Sejam eles certos, sejam eles errados, tá? Bom, então, o que motivaria o Brasil a migrar para a oferta de preços, né? Então, começando também, mais uma vez, muito com o meu autor, o Gabriel, a gente tentou elencar alguns assuntos que a gente achou relevantes. Então, hoje, existe o trauma do GSF, e que, por sua vez, ele vem por muita gestão centralizada dos riscos, né? O operador define, vou chamar o operador, mas lembrando que é a governança completa. Mas o operador define a expansão, o operador define a taxa de desconto, o operador define o custo do déficit, no fundo as coisas vêm da ANEEL, do Ministério, o operador ele define o crescimento do mercado, o operador define os dados das usinas, define tudo, opera, e existe muito risco que é centralmente gerido por uma instituição só. Hoje o trabalho do GSF colocou esse tema no lucro, porque o que é o problema do GSF? São as hidrelétricas dizerem que, olha, eu não quero pagar uma exposição de mercado, porque eu não operei meu reservatório dessa maneira, quem operou o meu reservatório foi o ONS, que utilizou critérios diferentes daqueles que foram definidos na época do planejamento. O ONS basicamente ligou as térmicas fora da ordem do mérito. Com isso, deslocou a produção hidrelétrica, então essa responsabilidade ela é do Joali, mais uma vez figurativamente, o Joali não tem nada a ver com isso, vou deixar bastante claro com vocês, tá? Mas a responsabilidade é do ONS, eu não vou pagar, que é que eu faço o processo o ONS. Como você não pode processar o ONS, é processo do governo. Então hoje, toda a confusão é o hidrelétrico, eu não vou pagar, porque esse risco não é meu. Então aí o governo fala, bom, eu até entendo que esse risco não é seu, mas eu também não tenho dinheiro para te reembolsar. E fica nesse imbróglio, essas coisas no ano. Tá? Ponto 2, os dados de entrada. Né? Quanto é que vale o coeficiente de produção da hidrelétrica de Sobradinho? Quanto é que vale a curva cota-volume? Quanto é que vale o polinômio da hidrelétrica ABC, o deu histórico de vazões? Esses dados, existe uma suspeita que existem alguns dados que estão ainda mal calibrados e que os agentes teriam dados melhores. Acabei de ver mais um da PSR, Joaquim, preocupadíssimo agora. Está no computador, né? Pô, mais ou menos, tá. Mas já tem uns que fecharam o computador, já vi também a Gabriela, enfim. Existe uma preocupação de até que ponto os dados dos agentes são melhores que os dados do operador também. Tá? Então, isso aqui, será que se o Street tivesse que fazer a conta com o dado correto dele, com o dado dele, ele não usaria um dado melhor do que o dado que ele informou para o ONS? Tá? Outra coisa, aderência ao preço, à realidade com aversão ao risco. Uma das coisas mais importantes que a PUC tem liderado aqui o trabalho, desde o seu trabalho de doutorado da função de atividade machina, é você poder refletir a aversão ao risco dos agentes no processo. Hoje, a aversão ao risco no despacho, ela é centralmente definida. Tá? O sistema ele é operado com uma relação, uma restrição de valor e risco condicional do custo operativo, definido com parâmetros de confiabilidade e severidade centralizadamente. Pode ser que a aversão ao risco do street seja diferente e isso não é incorporado. E, principalmente, onde vive na casa da universidade, o incentivo à inovação. Se o street ele é forçado a definir ele mesmo a curva de oferta para ele, e se ele tem que fazer isso competindo, por exemplo, com a curva de oferta que será definida pelo João Pedro, com aquela que será definida pelo Felipe Nazaré, eles vão competir entre si, eles vão ter incentivos a gerar melhores modelos, melhores estratégias, e isso provoca inovações que hoje elas dependem muito das ações mais centralizadas do operador e do arcabouço de governança do setor como um todo. Tá? Então, houve um momento
na minha vida, que eu achei que dava para resolver todos os problemas, e que eu ajudei, junto com outros colegas, a liderar um processo que foi materializado numa consulta pública muito grande, a 33, onde a gente propôs oferta de preços. E na discussão da CP33 foi muito legal, porque muita gente diz assim, o Brasil quer ir para a oferta de preços, né? Quem aqui nessa sala acha que o Brasil deveria ir para a oferta de preços? Legal. E quem deveria acha que deveria ficar por custos? Como está hoje? Legal. Então tem 10 pessoas que acham que tem que ir por preço, 0 pessoas que tem que ficar por custo, e a grande maioria não respondeu. Sensacional. Isso foi mais ou menos o que houve lá na Consulta 83. A gente observou o seguinte, o que nós achávamos que seria uma grande preferência dos agentes para a oferta de preço não foi. Houve muitos agentes que fizeram contribuições, são públicas, apostando no despacho por custo, corrigem das deficiências, tá? Mas houve muitos agentes que foram para a linha do gato escaldado e disseram, não, eu acho que essas deficiências são impossíveis de serem corrigidas, eu quero ir para o despacho por oferta de preços, porque eu, gerador, tenho muito ativo, muito risco nesse negócio e quero conseguir gerenciar melhor o meu recurso para poder minimizar impactos nos meus contratos. Mas esse processo não foi uma unanimidade na CP33, tá? Ele foi bem dividido. É bem interessante observar isso. Embora a gente escute que o Brasil tem que ir para a oferta de preço, tem que... muita calma nessa hora, tá? Ele foi bastante dividido, tá? Mas um recado que nós tiramos é que não tem problema o que você quer fazer, mas tem que fazer bem feito. Porque um despacho por custo eficiente, tá? Ele pode gerar um despacho por custo eficiente, ele vai retirar os incentivos para migrar para a oferta de preços, assim como um despacho para oferta de preços ineficiente, ele vai criar incentivos para você migrar de volta para despacho por custo. Tá? Então, o que você estiver fazendo, tem que fazer bem feito. E quando a gente olha a experiência internacional, muito rapidamente, a Colômbia, que é um sistema de aproximadamente 18 mil megas instalado, 65% hidrelétrico, ele utiliza a oferta de preço já há muito tempo. Todos os agentes eles têm um modelo computacional para calcular o valor da água segundo uma dinâmica própria, ou mesmo um valor da água calculado lá, modelo New Wave, lá programação dinâmica estocástica por custo. Tá? Eles colocam as suas próprias projeções, o operador faz as contas dele também, e esse processo é feito de uma forma puramente de mercado. Inclusive na Colômbia não existe uma obrigação explícita de coordenação entre produtores de uma mesma cascata. Tá? Eu trouxe aqui para vocês 2 exemplos. Existem 2 empresas grandes na Colômbia, a Isagin e a EPM. Elas têm essas cascatas aqui que se comunicam e elas fazem ofertas totalmente independentes. Tá? Então, se a de cima não produzir e a de baixo produzir, o problema é da de baixo, que não incorporou algum fator que levou os meus de cima a não produzir. Esse processo não tem nenhuma interferência. Tá? Ele é feito mercadologicamente completo. O que dizem os colombianos eu não vou me meter nessa confusão, deixa que essa turma daqui se acerte de forma descentralizada. Mas é um sistema que funciona já há muito tempo. Tá? As hidrelétricas, elas, ao fazerem oferta de preços, tá? A Colômbia fez um grande estudo já há alguns anos, repetiu algumas vezes, e foi demonstrado que as hidrelétricas, ao fazerem ofertas, elas têm mais benefícios aportados ao sistema em termos de maximização do bem-estar social do que o despacho por custo como um todo. Esses estudos foram feitos na época pelo Pablo Corredor, que era o diretor da XM. A XM lá na Colômbia é a CCE barra um pedaço do ONS também. Tá? Então, esses estudos são públicos, mas isso aconteceu. Existe um caso muito interessante também, que nós trabalhamos lá na PSR, foi o Vietnã. O Vietnã é um sistema de 55 mil mega, né, Gabriel? Mais ou menos, né? 45% hidrelétrico. O Vietnã fez uma reforma de mercado e, basicamente, os comunistas vietnamitas eles foram para um despacho na largada por oferta de preços. Só que eles fizeram uma coisa interessante, basicamente isso aqui, muito com o nosso dedo, aliás, o dedo do Gabriel, não tem nada a ver com isso. O Gabriel basicamente chegou e fez uma proposta que eu achei muito legal, dizer o seguinte: olha, existe medo de como é que você migra para a oferta de preços, vamos então deixar um modelo computacional calculando o valor da água, como funciona aqui no Brasil, centralizadamente, mas dar ao agente a liberdade dele fazer uma oferta de um intervalo ao redor desse valor da água. Então, a hidrelétrica
pode ofertar alguma coisa entre 80% e 110% do valor da água. A termoelétrica lá oferta o que quiser, né, Gabriel? Você lembra disso? O que quiser, né? A térmica. Não lembro. Tem um range também. A térmica tem um range também, tá? Bom, isso está colocado nas regras de mercado, mas é uma coisa interessante, tá? Eles têm um guia e o cara tem uma flexibilidade ali no meio, tá? Então é uma oferta de preços mais ou menos moderada, né? O México é um sistema aí de 80 mil megas instalados, ele é menos hidrelétrico, 20% hidrelétrico, e ele também adotou esse modelo híbrido, tá? Quer dizer, basicamente é um modelo onde as híbridas elas não têm flexibilidade, as térmicas têm uma flexibilidade, ou seja, elas ofertam um valor ao redor do valor do custo variável, tá? Esse custo variável é estimado pelo operador, no caso das híbridas não, mas o México ele tem um esquema de rejeição caso o operador ache que a oferta da térmica está sendo malvada demais. Então, ofertou de uma forma que o operador achou que está muito mal comportado, o operador rejeita e, basicamente, 60% das ofertas foram rejeitadas em 2017. Tá? Então, veja que no México é um despacho por custos nas hidrelétricas, as térmicas têm uma flexibilidade, mas o operador dá um eject nela se elas fizerem uma oferta que seja um pouco mal comportada. Então, esses arranjos, eles se complementam com outro case interessante, que eu discuti com o Francisco Munhoz há umas semanas, que é o case de El Salvador. El Salvador é um país pequeno, aproximadamente 2 mil megas instalados, 35% hidrelétrico, e quando El Salvador fez a liberação do seu mercado, eles foram com o modelo de oferta de preços pura, e eles tiveram um resultado desastroso, tá? Eles basicamente tiveram um exercício de poder de mercado muito grande, e esse poder de mercado ele foi exercido pela empresa estatal, tá? A CEL, Companhia de CEL, né, João? A CEL é a empresa, né? A CEL exerceu um poder de mercado muito grande, esse negócio deu problema, eles não implementaram nenhum mecanismo regulatório de controle sistêmico, não havia Market Monitoring Unit, nada disso, e em 2011 o país voltou para um despacho por custos. Então era um país que tinha o despacho por custos, foi para o despacho por preços e voltou para o despacho por custos também, mas por uma razão, na nossa visão muito pontual, eles não tinham nenhum tipo de mecanismo regulatório de controle sistemático contra poder de mercado. Tá? Então, para resumir um pouco essa primeira parte da apresentação, não tem vida fácil, tem escolhas. No despacho por custo, despacho por preço, desculpa, oferta de preços, ele é um processo mais robusto e transparente, captura a aversão ao risco melhor, ele é menos judicializável, né? Porque se o Street resolver esvaziar o reservatório dele, a culpa é dele, então ele não vai ter que processar ninguém, vai perder, porque você que fez o seu uso como você queria. Ele dá mais dificuldades aos agentes, eu vou chegar nisso daqui um pouquinho, porque hoje, a venda dos agentes no despacho por custos é muito mais fácil, porque você só tem que imitar o que você acha que o ONS vai fazer, mas o modelo é público, o dado é público, todo mundo é meio seguidor desse processo, e o despacho por preço ele é mais vulnerável ao poder de mercado. Por custos, exatamente, é o oposto. Então, o processo de mais fácil previsão de preços, todo mundo tem um modelo, todo mundo tem os dados, todo mundo fica tentando imitar qual vai ser a cabeça ali do ONS. Ele é muito mais lento para reagir a mudanças no mercado, tá? Porque o mercado se adapta muito mais, o ONS não, ele tem uma governança que a previsão do PIB só é revisada na revisão quadrimestral de carga, que ocorre 3 vezes ao ano, os dados são revisados uma vez ao ano, a resolução CNPE 7 só permite que os avanços metodológicos sejam implementados no ano seguinte, se informados até 31 de julho. Ele tem um processo mais lentidão, mas ele exige, sobretudo, muita confiança e previsibilidade nas ações do governo operador. Quer dizer, eu tenho que realmente olhar no olho, novamente uma brincadeira, tá, pessoal? Não vou personificar, mas olhar no olho do Joari e dizer: Joari, você realmente acha que essas usinas vão entrar? Você realmente acha que o PIB vai crescer assim? Você realmente acha que esses dados estão corretos? Joari, hoje a taxa de desconto no mundo, a taxa de juros mundial, o Brasil tem taxa de juros real de 1% ao ano, e o New Wave tem uma taxa de desconto de 12%. Você realmente acha que isso está certo? Se você achar que sim, vamos na luta, tá? Se não, você vai para o mundo de ofertas de preços. Então, esse pedaço daqui é o ponto mais importante, porque existem trade-offs, como o Street falou, e com essas escolhas que devem ser feitas, tá? Então, eu, antes de ir para o governo,
eu era absolutamente somebody love. Eu dizia que podia ser preço, mas um pouquinho de custo, mas custa um pouquinho de preço, mas o custo pode dar certo, como o preço também pode dar certo e tal. Mas depois de ver o governo e de ver esse processo com muito mais detalhes, eu estive intimamente envolvido nesse processo, eu hoje estou 100% convencido que a gente tem que ir para um espaço de oferta de preços. Se a gente quiser um mercado liberalizado, se não quisermos o mercado liberalizado, que é um outro problema, aí a gente volta a discutir tudo, tá? Mas a gente tem que ser coerente. Então, se eu acredito, quero o mercado, eu tenho que deixar o cidadão gerenciar o risco dele. O Felipe, aí o Felipe da Engie estava por aqui, também Felipe, você tem as suas usinas lá, você tem que poder gerenciar o seu recurso. Isso é um absurdo eu te dar um risco num contrato privado sem te dar uma ferramenta de gestão física social. Então eu mudei de lado, saí de cima do muro, tá? Agora, esse tema é um tema que é gozado, porque a gente discute esse tema aqui no Brasil há aproximadamente um número de anos que é quase comparável à idade de alguns de vocês aqui, tá? Há aproximadamente 18 anos. O primeiro trabalho que foi feito sobre isso foi feito em 2002, na Comissão de Revitalização. A CCE já fez alguns workshops. Na nota técnica da CP33, que nós preparamos na EPE, essa nota técnica é válida, tá? Porque ela não foi revogada, então eu recomendo vocês lerem, mas nós batemos o martelo, que a gente saiu de cima do muro, a gente acha que tem que ir, tem propostas e tal, e no ano passado eu fiz uma conta, eu fiz 7 apresentações de oferta de preços, tá? Ano passado, em 2019. Então é um assunto que está aí, não é novidade para a gente, tá? Agora, quando a gente olha para o caso da implementação, e o Street me pediu para falar um pouquinho de implementação e tudo mais, deixa eu ver como é que eu estou no tempo. Implementação, existem várias formas de você botar isso para funcionar. Então, a maneira mais fácil de você implementar uma oferta de preço, a primeira pergunta é, como é que você faz a oferta? Maneira simples, oferta, quantidade e preço. A maneira mais complexa possível é você deixar um agente que não tem nenhum ativo, tá? Por exemplo, vou pegar lá o Felipe Nazaré de novo. Você não tem nenhum ativo, mas você pode chegar no mercado e fazer uma oferta. Qualquer. O que você está fazendo? Você está tomando uma posição financeira no mundo físico. Tá? Isso é perfeitamente possível, é a maneira mais generalizada. Tá? Agora, para que o resultado da liquidação de mercado seja real, né, é muito importante que esse despacho para oferta de preços represente os limites físicos do sistema. Não adianta nada a gente fazer um despacho para oferta de preços bonitão, com um market clearing, uma planilha Excel, que todo mundo faça as suas ofertas, mas quando o Joali for operar o sistema, ele vai descobrir, caramba, o Street tem uma térmica que tem um startup cost que não foi finalizado, o Street tem uma rampa que demora 4 horas para ser ligada, existe uma restrição de transmissão que não foi incorporada. Esses assuntos eles têm que ser incorporados também para o processo de casamento da oferta com a demanda. Ou seja, existe um processo físico que o modelo por ofertas ele herda do despacho por custo e com todas as complexidades. Então, você vai ter um modelo a lá D100, pode não ser o D100, pode ser o MECED, tá? Mas você vai ter um modelo a lá D100 que vai fazer uma coisa, só que os números vêm dos agentes agora. E o operador precisa do modelo matemático. Isso é importante, porque lá na EPE, eu lembro que o Thiago e eu, a gente recebia os agentes que diziam assim, a gente quer a oferta de preço porque a gente quer ficar livre do OMS. Tá? Eu não aguento mais o Decomp, eu não aguento mais o New Wave, eu não aguento mais, eu quero ficar livre, eu quero estudar. Não vai conseguir. Tá? Vai continuar tendo o seu modelo, o que mostra uma falta de compreensão um pouquinho do assunto. Tá? Bom, esse processo, ele funciona assim. Tá? Formato da oferta, 2 extremos. Um extremo, formato, oferta simples, poucos parâmetros ofertados. Street, me diz aí par, quantidade e preço para cada hora de manhã. Street vai lá, preenche 12 megawatts-horas a tantos reais megawatt-hora. Essa é a maneira mais simples de você fazer a oferta. A maneira mais complicada é o seguinte, Street, me conte todas as suas intimidades. Aí o Street vai me dizer, bom, amanhã 12 megawatts-horas, tantos reais o megawatt-hora, mas saiba que para eu entregar esses 12 megawatts-horas amanhã, você tem que me ligar 4 horas antes. Se você me ligar 4 horas antes, eu tenho um custo fixo de tanto, mas se tu me ligar 4 horas antes e me adicionar nos 12 megawatts, eu tenho que ficar ligado durante mais 4 horas, e para tu me ligar e desligar depois demora 4, 5 horas, depois eu tenho um custo, aí ele me traz um monte de intimidade que eu posso colocar no modelo também para fazer a otimização.
E aqui existem duas escolas bem diferentes. Existe a escola americana. A escola americana, ela fala: Street, me dê um par, preço, quantidade. Pega isso e me conte todas as suas intimidades. Então, existe um despacho que é feito com muitos detalhes, utilizando toda a informação detalhada das usinas do Alexandre Street. Então ele me dá custo de startup, custo de shutdown, restrições de no-load, ramp-up, ramp-down, e aquilo vai para um Security Constraints Economic Dispatch, que vai para um Security Constraints Unit Commitment, aliás, um vai antes do outro, tá? E gera um despacho onde só a oferta do preço da energia dele é o dado que ele me ofertou. O resto ele declarou os parâmetros reais. Isso é uma escola. A outra escola é dizer o seguinte: Street, eu não quero saber nada disso. Me traduz isso num par preço-quantidade. Aí ele vai me dizer: impossível, eu não consigo. Em um par preço-quantidade eu não consigo traduzir todas as restrições físicas do gerador. Aí a Europa falou: ok, vou então criar para você tipos de oferta que você pode fazer mais complexas, que vão traduzir de forma econômica suas restrições físicas, que são os block bits, bits por blocos. Então na Europa, o Street ele tem um menu que ele faz assim: olha, eu posso ofertar 12 megawatts-horas, mas se for 12 megawatts-horas nessa hora, eu oferto um preço para ficar ligado na outra hora, e essa primeira oferta só é aceita se a segunda oferta for entrar. Ele faz ofertas que, se ele for aceito 7 horas da manhã, ele fica ligado o dia inteiro. Ele traduz tudo isso em ofertas sem dar o detalhamento para o operador, tá? Então aqui estão os formatos típicos das ofertas americanas e aqui estão os formatos típicos das ofertas europeias. Então, mais uma vez, para quem tiver tempo, aqui é um mundo de informação, tá? Mas hoje, isso aqui é velho, tá, pessoal? Tudo isso aqui é velho. Isso aqui tem praticamente 20 anos de idade, tá? Hoje, o que é novo é isso daqui. É como é que você permite, através de ofertas, a participação de novos elementos, principalmente armazenamento e resposta pela demanda, tá? Como é que um armazenamento distribuído, oferta e tal, é o que se discute hoje. Mas esse é um ponto que a gente tem que decidir. Ponto 2, mercados vinculantes, tá? Esse é um tema importantíssimo, né? Porque todo mundo aqui que já estudou os mercados americanos e europeus sabe que no mercado americano, para pegar uma referência, você faz um despacho para o dia seguinte, então você manda a cartinha para o Juari, ou o Juari decide sua vida, e ele diz: Juari, Street, amanhã eu preciso de você de 11 a meio-dia produzindo 11,8 megawatts-horas. Tá? Aquilo vira um compromisso, o Street, um compromisso. Se chegar amanhã e o Street produzir menos do que isso, porque ele falhou, porque ele foi para a praia e não entregou, porque ele não performou, existe uma liquidação adicional que é feita contra um preço de tempo real, tá? Que é o mercado em tempo real. Por quê? Porque lá naquela hora, se o Street não entregou, o próprio do Juari tem que ligar um outro recurso, liga, por exemplo, você é um recurso mais caro, o preço pode aumentar, e quem vai pagar por isso é efetivamente quem não entregou. Então, esses mercados, que são conhecidos na literatura como mercados de dupla contabilização, ou, o que está mais na moda ainda, mercados com múltiplas contabilizações, tá? Que aí existe uma pergunta que é mais relevante ainda, que é um trabalho que, por exemplo, o Guilherme da PSR concluiu agora, que eu recomendo vocês lerem a apresentação dele na Colômbia agora em dezembro, que é quantas contabilizações você tem que ter e quantas chances você tem que dar para o gerador refazer a sua oferta. Olha que legal, o Street, ele fez uma oferta hoje para amanhã, mas pode ser que quando chegou daqui a 4 horas, ele descobriu: caramba, amanhã não vai ventar, amanhã não vai ter água, eu preciso mudar minha oferta. Se ele não puder mudar a oferta dele, a posição dele para amanhã ficou travada do despacho. Se ele puder mudar a oferta dele, ele tem uma chance de corrigir e com isso minimizar o risco de ficar descoberto. Então, quantas vezes eu devo deixar o Street fazer isso? Se o Street puder decidir, quantas vezes você quer se reutilizar? O máximo que você puder. Mas o máximo que ele puder, zoneia na cabeça do operador. Então tem um intervalo mínimo, e a gente fez um grande trabalho na Colômbia que identificava qual era esse prazo mínimo de intervalos para redespacho. Então isso aqui é uma coisa que o Brasil hoje não tem. Tá? Não tem. O Brasil hoje ele pega a hidrelétrica, usa a hidrelétrica, pega a termoelétrica. Se na hora o cara prometeu entregar 10, entregou 8, entregou 12 e tal, se ela vir, a gente usa como moeda de troca um negocinho chamado ESS, Encargo Serviços Sistemas, que mede a diferença entre o custo da operação real e o custo da operação teórica. Então, os mercados vinculantes, eles são fundamentais, tá?
Bom, existem outros assuntos que são pontos de atenção também, mais operacionais. O Street me pediu que entrasse mais na linha operacional. Então, o primeiro ponto é poder de mercado. Tá? Poder de mercado vai dar um problema, porque no Brasil a Eletrobras é muito grande, e tem poder de mercado regional, e tem a Eletronorte, tem a Chesf, não vamos conseguir, seremos todos sofredores e comeremos na mão dos capitalistas selvagens que comprarão a Eletrobras, e as contas aumentarão, as tarifas serão altas, os recursos desotimizarão, e temos que ter o espaço por custo, não podemos ir para a oferta de preços. Tá? Gente, isso aqui é uma temática de qualquer país. Tá? Então, primeira coisa, uma distinção bastante econômica, né? Mais uma vez, eu aprendi com o Gabriel, o problema não é você ter potencial para poder de mercado. O problema é você caracterizar o potencial em abuso de poder de mercado. Isso é bem diferente, tá? Bem diferente mesmo, tá? Então, o abuso de poder de mercado é que efetivamente é uma preocupação, mas no mercado de spot e também no mercado de contratos. E quando a gente pensa em poder de mercado no despacho por oferta de preços, é muito fácil a gente imaginar, né? O que é isso? O Street oferta um valor muito mais alto de quanto ele deveria ofertar, ou, por exemplo, você tem uma hidrelétrica, você restringe a quantidade que você vai ofertar ao mercado, para artificialmente você criar escassez, aumentar os preços, e com isso você ganhar mais dinheiro pelo pedacinho que você vai ser acionado com um preço mais alto. Isso é preocupante, tá? No mundo de oferta de preços. Aí eu queria perguntar a vocês, quem aqui acha que o despacho por custos hoje é absolutamente feito sem nenhum poder de mercado? Cecília, você ficou nervosa já, né? Quem é que acha que tem poder de mercado hoje nos agentes geradores no despacho por custo? Então, muito bom, gostei, tá? Gostei. Estou aproximando aqui para o Machine Learning, mas uns 30% que ficaram com vergonha de levantar a mão, porque são os que estão fazendo poder de mercado, possivelmente, né? Mas hoje tem, claro que tem, claro que tem. Quem aqui acha que nós estamos muito preocupados com esse poder de mercado no despacho por custo hoje? Muito bom, correlação perfeita. Os que acham que tem poder de mercado, acham que a gente não está nem aí do que está acontecendo. E a verdade é essa mesmo, pessoal. Hoje tem poder de mercado. São inúmeros exemplos. Declaração de flexibilidade feita da programação. Juari já está rindo ali, está sofrendo já, né, Juari? Está nervoso, né? Tem vários exemplos. Tá? Então, poder de mercado, gente, menos. Vamos olhar primeiro para o que tem hoje. Tá? Claro que tem hoje, vamos entender, vamos mitigar, porque hoje nós já temos deficiências causadas por causa disso. Bom, como é que você resolve isso? Existem várias formas de resolver, mas um macetezinho são as Market Monitoring Units, que são as unidades que fazem identificação e mitigação de poder de mercado. Foi exatamente isso que foi proposto lá na CP33, tá? E o que essa turma faz? Essa turma é um órgãozinho que ela funciona ou dentro do regulador, em alguns casos, ou dentro do operador do sistema, ou é uma unidade independente, como a Monitoring Analytics, que recomendo vocês olharem. Essa aqui é uma empresa de consultoria que presta um serviço para o PJM, assim como o México faz também. Existe uma empresa chamada Esta, que presta um serviço para o mercado mexicano. E o que esses caras fazem? Eles ficam o dia inteiro verificando se tem ofertas que estão sinalizando poder de mercado, fazendo uma série de testes e procedimentos automáticos de mitigação. Então, hoje no PJM, se o Street literalmente andar fora da raia, a Monitoring Analytics, eu já visitei esses caras, conheço eles bem, o John Boring, que é o presidente deles, pega o telefone, vê e liga direto para o regulador. Street, hora 12h35, capa ele. O regulador, a oferta dele é retirada do mercado e estudado em separado. Isso é automatizado, tá? É automatizado. É alucinante o que é feito isso hoje com algoritmos de machine learning, algoritmos de econometria e tudo mais. Então, isso é uma coisa que você pode fazer. Fazer isso aqui em sistemas hidrotérmicos é mais difícil, não é fácil. Tá? Porque o núcleo desses caras é comparar quanto o Street está ofertando versus quanto ele ofertaria, e quanto ele ofertaria no sistema térmico, você pega o preço do gás no mercado, multiplica pela eficiência da máquina dele típica, e você tem um bom benchmark. No caso da hidrelétrica, já começa, você vai comparar com o quê? Você vai comparar com aquilo que o Juari acha que ele ofertaria, que é aquilo que vem do modelo. Opa, já tem um complicômetro aí, tá? E um bom exemplo dessas coisas são complicadas. Eu recomendo também quem tiver de bobeira, quiser ler alguma coisa 4 horas da manhã, foi um estudo com um professor muito famoso da Universidade de Stanford, Frank Volok, fez
para a identificação do exercício de poder de mercado na Nova Zelândia, que é hidrelétrico, e o que o Frank Volek fez foi comparar os preços de mercado com os custos dos geradores, e esses custos dos geradores, nos casos das hidrelétricas, ele disse que as hidros ofertariam o que as térmicas ofertariam, que era o seu custo variável, menos 10%. Tá? Essa foi a métrica dele. Então, nós aqui, que temos baias da água, né, a gente fala isso é um absurdo e tal, não sei o que lá, e realmente é um absurdo, esse estudo foi recusado, mas é um estudo feito por uma pessoa muito capacitada, tá? Que vale a pena a gente olhar como que esse negócio tem problemas. Tá? Tem outras opções, a gente pode amarrar as ofertas do camarada. Então, por exemplo, proposta Gabriel, tá? Oferta dentro de um range, num valor ajustado. Ok, você segura o street, deixa ele brincar, esquema vietnamita, tá? Esquema que funciona. Ou o uso de contratos, porque o contrato ele é um mitigador contra o poder de mercado. Né? Veja se vocês concordam comigo. Se eu sou um gerador e eu tenho a minha produção vendida em contratos, e o meu contrato é um instrumento financeiro, como é no Brasil, eu tenho pouco interesse em manipular o preço para que o preço suba, porque se eu manipular o preço e eu não produzir e o preço subir, eu tenho que comprar aquilo que eu não entreguei no contrato no mercado spot. Quem aqui é aluno do Street, é aquela restrição, geração menos contrato vezes o PI, né, vezes o preço. Então, quanto mais contratado o gerador está, menor o incentivo que ele tem para fazer poder de mercado. E o Brasil é um mercado de muitos contratos, onde o índice de contratação é muito elevado. Então, a gente acha que isso aqui é um mercado mitigador natural, mas tem que ficar de olho no mercado de contratos. Tá? E esse ponto aqui foi exatamente o ponto do trabalho da minha tese de mestrado, lá em 1990, uma coisa, tá? E a gente demonstrou que os contratos poderiam servir. Então existe, tá, um arsenal. E esse tema todo ele foi muito testado na proposta que foi feita no Brasil lá em 2001, tá? Em 2001, que foi através de um sistema computacional que a gente montou. Isso aqui é uma apresentação que foi feita em 2002 lá no CNPS sobre poder de mercado, na implementação do despacho de oferta de preços do Brasil. Tá? Então isso aqui é interessante, um exemplo de sisteminha que a gente montou na época, mas que quando esse tema foi estudado no Brasil lá atrás, ele foi muito testado, só para vocês saberem. Tá? Isso aqui tudo é público, quem quiser me traz. Aí chega o tema principal, coordenação das cascatas. E aí eu vou passar um pouquinho rápido, até para deixar para vocês estudarem com calma e depois a gente conversar. Então, como eu tinha falado antes, né, a grande preocupação que tem em sistemas hidrelétricos é a coordenação das cascatas, principalmente quando você tem reservatórios puros. Tá? E aí a tese da Priscila, o trabalho dela, demonstrou que você pode contornar esse processo, enormemente bem, com o mercado atacadista da água. E o Brasil, ele tem uma coisa particular, que é o mecanismo de relocação de energia, e esse ponto, Francisco Munhoz, eu vou te pedir paciência, porque é uma particularidade do Brasil, porque vamos falar grego aqui, grego não, palavrão, durante 5 minutos, que isso aqui só existe aqui, tá? O Brasil tem um mecanismo especial, que o Brasil fez foi traduzir a propriedade do mercado atacadista de energia e do mercado atacadista da água em um número, chamado garantia física. Tá? E a garantia física ela desacoplou os direitos que os agentes individuais têm na produção do sistema como um todo em relação à sua produção física. Então, para continuar o meu palavreado, é como se o Brasil, nós tivéssemos um grande sistema hidrelétrico, Brasilzão e do Brasil, e todos os geradores hidrelétricos eles fossem cotistas dessa ida do Brasil, tivessem um pedacinho da produção desse ativo como um todo. E esse pedacinho, que é dado pela garantia física, ele representa a contribuição que reservatórios puros e reservatórios de máquinas teriam no sistema como um todo. Então, o MRE, ele está aí. Aí uma dúvida que sempre surgia era como é que você compatibiliza o MRE com a oferta de preços. E aqui a proposta ela é super simples, tá? Super simples intuitivamente. Basicamente hoje, o que mais uma vez nosso Santos Juari falou? Hoje o Juari ele determina a produção das usinas centralizadamente, dado o megawatt-hora produzido por cada um de vocês, esse valor é somado, e o MRE redistribui isso para cada agente em proporção às suas cotas, dado pela garantia física. O que foi pensado em 2002 foi um esquema genial, proposto por uma pessoa genial, José Rosenblatt, tá? Que disse o seguinte: não, vamos aplicar o MRE não na produção do Juari, mas antes do Juari definir a produção, nas vazões. Então faz o seguinte: Juari,
calcula para mim a energia natural afluente que chega no sistema. Água chegou. Pega essa água, divide para todo mundo e pinga essa água em contas de armazenamento para cada um de vocês virtuais. Porque essa divisão é virtual, né? Porque é uma garantia física, um número que não existe, um número de papel e tal, virtual. Pingou a virtual, cada agente faz a sua oferta de preços no mercado comercial. Pega a quantidade total de elétrica que foi despachada e aí o ONS fisicamente aloca isso entre as usinas como ele quiser, utilizando a geração da forma que ele quiser. E nós teríamos um mundo físico que conversaria com o mundo virtual, respeitando o MRE. Tá? Essa ideia, que eu não vou me aprofundar muito aqui, porque senão a gente não sai, ela foi amplamente discutida em 2002, ela foi amplamente testada, amplamente simulada, e ela é a forma de você conciliar o mecanismo de realocação de energia junto com, ela está aqui, tá? Junto com o despacho por queda de preços. Tem vários particulômetros, por exemplo. Será que a garantia física ela deve ser o fator de rateio da ENA? Será que a ENA não pode ser rateada por outra forma e tal? Detalhes, tá? Assuntos importantes. Mas o que eu queria trazer para vocês, uma coisa importante é que não se fala no Brasil e nunca se falou em mover para um despacho por oferta de preços físico puro mesmo, como é na Colômbia, que permitisse o agente de cima não produzir para o agente de baixo e tal. O que sempre se falou no Brasil foi mover para um despacho por oferta de preços, onde os agentes eles teriam cotas em um sistema virtual, igualzinho existe hoje no MRE, eles gerenciariam essas cotas como eles quiserem, de um mundo virtual, como eles já fazem hoje com o MRE, e o ONS cuida do físico. Tá? Essa é a proposta, e que é a proposta que particularmente eu defendo, que eu acho a mais legal. Tem N particulômetros, N detalhes, N coisas para a gente estudar, mas o núcleo, eu não sei se ficou 8% claro para vocês, tá? Se ficou 8%, eu já vou ficar super feliz. Eu só queria que vocês pegassem o conceito, tá? Bom, existem outras coisas que eu vou passar, que são perguntas relevantes, que a gente pode deixar para discussão. O Joari vai dizer assim, mas peraí, Luiz, mas se o sistema começar a esvaziar de uma hora para outra, todo mundo começa a jogar lá fora, que todo mundo é maluco e tudo mais, o que eu faço? Alguém tem que cuidar da segurança dos seus suplementos? Sim, alguém tem que cuidar. E a gente pode compatibilizar a oferta de preços com mecanismo de segurança. Sempre traduzindo no preço os critérios de segurança. Se não vira zona, tá? Se a gente tiver um procedimento operativo de curto prazo, ou POCP2, ou POKP, ou não sei o que lá, por fora do modelo, isso é do mal, porque o preço não captura a aversão ao risco do operador, tá? Mas essas coisas elas podem ser feitas, né? Agora, o Brasil, ele tem coisas que são relevantes para a oferta de preços, tá? Que a gente tem que estudar, que são legados. Quantos aqui já ouviram falar de um negócio chamado repactuação do risco hidrológico? Rogério, tu está muito velho, cara. Olha, isso é uma coisa super legal. O Brasil permitiu, em 2012, né, Rogério, 12, né, o 13, eu não lembro agora, que algumas hidrelétricas elas fizessem uma repactuação do risco hidrológico, ela joga o risco hidrológico da produção dela para o consumidor. Ou seja, ela não é responsável pelo risco no mercado spot da exposição em relação aos seus contratos. Espera aí, o núcleo da oferta de preços é deixar você responsável por isso. Se o consumidor toma esse risco por você, para você tanto faz, cara. Tem oferta de preço, não tem oferta de preço. Concorda comigo? Outra coisa, quem aqui já ouviu falar de cota de garantia física no ACR? Isso é legal, né? Descotização, né? Então, o que é a cota? A cota é um contratinho, que você está ali paradinho. Você produziu, o consumidor ganhou. Não produziu, o consumidor pagou no mercado spot. Tá? Você, gerador, não tem risco. Então, você quer oferta de preços? Para quê? Tá? Então, foi por isso, para resolver esses legados aqui, que lá na CP33 nós propusemos o fim da repactuação e a descotização. Tá? Muita gente acha que isso tem a ver com a Eletrobras, não era. Era para resolver isso daqui. Tá? Bom, eu vou passar muito rápido aqui, que essa parte que mais interessa é a academia, mas vindo a oferta de preços, tá? O mundo ele muda bastante para os agentes. Tá? Então, por exemplo, eu estou vendo aqui agentes como, por exemplo, a Engie, Street deu 1 hora agora, tá? Preciso de mais 3 minutinhos só, por favor. Estou vendo aqui a Engie, por exemplo. A Engie, para fazer os seus estudos de projeção de preços, ela tem desafios, mas para definir as ofertas dela, ela tem desafios também. Porque para definir quanto que você vai entregar para o ONS a sua operação amanhã,
você tem que definir as suas hipóteses e pode ser que a sua oferta ela dependa do comportamento de os determinados agentes de mercado. Tá? Então, você pode determinar suas ofertas para o operador através de um modelo de oferta sob incerteza ou através de um modelo de programação matemática por restrições de equilíbrio. Aí entra uma parte acadêmica bastante forte. Previsão. Tá? O Nordpool, se vocês terem uma ideia, ele tem um sistema que funciona há aproximadamente 12 anos, que ele utiliza um modelo SPDP da PSR, né? Como se eu ia dizer que utiliza um modelo New Wave lá na Noruega, mas ele utiliza um modelo New Wave um pouco melhorado, que é o SDDP, e o que o SDDP faz é, semanalmente, um serviço que é tocado pela Thomson Reuters, agora chama-se Refinity, entregar para todos os agentes projeções de preços em bases semanais. Tá? Isso aqui é feito num despacho que é mercadológico. Tá? É bem interessante. Esse serviço ele tem aproximadamente 600 assinantes lá. E, finalmente, meu último slide, como é que a gente fazia? O que eu acho? Eu realmente acho isso, porque isso estava na CP33. Eu acho que se a gente quiser ir da teoria à prática, estamos falando de não mais do que 4 anos. Eu acho que tem um ano que a gente vai investir na proposta conceitual, um ano que a gente vai investir simulando esse negócio. Aí a palavra da moda hoje é a operação sombra, né? A gente faz um ano de operação sombra e começa a funcionar aqui, tá? E tem adaptação institucional. Então, dá para fazer. Essa abordagem daqui é muito parecida com o processo da revitalização lá de 2002, grupo de trabalhos, testes, eu estive muito envolvido nisso, e era o que estava na CP33, tá? Então, para fechar, quer dizer, é possível introduzir oferta de preços, sim, tem vários benefícios, tem vários desafios também. Não é uma batalha de uma instituição só, ela é uma batalha multi-institucional, então todo mundo tem que estar embarcado nisso, o Ministério, a ANEEL, a ANS, CCE, eles vão ter uma grande responsabilidade, mas sobretudo, a academia. Tá? E eu trouxe para vocês, estava me divertindo ontem, olhando como é que esse assunto foi estudado aqui. As gerações vêm e às vezes as memórias não são acompanhadas. Né? Essa aqui é a dissertação de mestrado do Alexandre Zucarato e do Rupi Piara Cavalcanti, que foram feitas aqui em 2004 e 2006. Esse aqui foi o primeiro artigo que olhou o caso do Brasil em 2001. Tá? Esse aqui foi um artigo que a gente fez, que olhava um modelo para os agentes ofertados. São artigos que eu participei, na época que eu era student member do I3E. Tá? Esse aqui é feito em 2005. Esse é um artigo que foi feito por uma pessoa muito interessante, o Pedro Davi, na época, trabalhando em Furnas. O Pedro simulou, não é CNPTE de 2003, oferta de preços e efeitos em expansão e aversão ao risco. E isso aqui ilustra um pouco o papel da academia. Né? Porque aonde a academia vai trabalhar é entregar os modelos que os agentes vão precisar, testar as hipóteses para que esses modelos sejam todos viáveis, para que a gente, com isso, saiba, pelo menos, a distância do ótimo teórico que o país está buscando. Tá? Então, essa é uma leva antiga. Tem muitos outros trabalhos que saíram e eu não coloquei aqui, mas para vocês terem uma ideia, tem muito trabalho que foi feito que já olhou esse tema com muitos detalhes. Era isso. Desculpa passar um pouquinho do tempo, mas o assunto é complexo. Obrigado.